campo ou cidade? Qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas? Muitos já fizeram essa pergunta e nesse vídeo eu vou te dar a resposta. E também eu vou esclarecer algo, o porquê que muita gente de uns tempos para cá tem sido gerado nos corações de muitos um anseio ardente por ter um pedacinho de terra, por ter um sítio, uma chácara, uma roça. Por que que isso tem acontecido? Fica comigo até o final desse vídeo e você vai ter a sua resposta. Gente, o tema desse vídeo hoje, tudo que eu vou falar para vocês nasceu de resposta de oração. Porque eu fazia essa pergunta, Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja? No campo, na cidade? E eu sempre busquei isso do Senhor, porque nós temos que ter direcionamento do Pai para tudo que fazemos na vida, principalmente onde moramos, porque isso influencia tudo. E aí o que acontece, gente? O Pai me deu esse entendimento porque isso começa em Caim, começa no Éden. Vocês vão entender. E vocês vão compreender o porquê que o cristianismo está tão conectado à vida no campo, à vida rural, e não às grandes cidades, às grandes metrópoles, que aliás foram feitas por Caim. Mas eu vou te explicar tudo. Caim, o primeiro assassino, tirou a vida do seu irmão Abel por inveja e rebelião contra o Criador. Como consequência, Caim foi amaldiçoado e vagou pela terra. Mas, em sua rebeldia, ele fez algo que mudaria o curso da história humana. Construiu a primeira cidade. E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim estava então construindo uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. Gênesis 4. Desde então, as cidades cresceram, se multiplicaram e ao longo dos séculos se transformaram em gigantes de concreto e aço. Lugares onde a correria, o estresse e a desconexão com Deus se tornaram a norma. Mas qual é a conexão espiritual por trás desse ato de Caim? Assim como ele assassinou seu irmão Abel, quebrando a relação familiar e matando uma vida criada por Deus, as cidades que nasceram desse ato de rebelião continuam a matar algo vital, a nossa conexão com o Criador. Caim não só interrompeu a vida física de Abel, mas também interrompeu a harmonia que Deus pretendia para a humanidade. E da mesma forma, cidades modernas nos afastam dessa harmonia, nos distanciando do plano original do Pai, de viver em contato com a terra e com a sua criação. As cidades, como descendentes diretas da escolha de Caim, representam o afastamento do propósito divino. Elas nos prendem em ciclos de correria, onde o foco principal se torna a sobrevivência, a busca por riquezas temporárias e o constante consumo. Essa busca incessante, muitas vezes chamada da corrida dos ratos, é uma versão moderna da morte espiritual que Caim causou. Assim como ele tirou a vida de Abel, as cidades tiram de nós o que é mais sagrado, nossa paz, nosso tempo e nossa conexão com o Pai. E esse paralelo, gente, é crucial, porque enquanto Caim assassinou Abel fisicamente, as cidades continuam a matar nossa alma aos poucos, sufocando nosso espírito com suas demandas incessantes. As cidades nos prometem prosperidade, mas nos entregam estresse, isolamento e uma sensação de vazio. Prometem vida, mas nos levam à exaustão. Em contrapartida, a Bíblia nos apresenta outra realidade. Deus nos criou para vivermos em harmonia com a terra, cultivando-a, cuidando dela e encontrando sustento e paz em suas provisões. No campo, longe do barulho e da poluição espiritual das cidades, podemos ouvir a voz de Deus com mais clareza. Podemos sentir sua presença em cada planta que cresce, em cada animal que se move. O campo, com sua simplicidade e beleza, ecoa a tranquilidade e paz que o Criador sempre quis que experimentássemos. Então a pergunta que fica é, o que você está buscando? A sobrevivência numa selva de pedra, onde a sua fé e a sua paz são constantemente sufocadas? Ou um lugar onde você pode estar mais próximo do Pai, onde a natureza ao seu redor aponta diretamente para Ele? Então entenda, gente, que Adão e Eva foram colocados no Éden, no jardim do Éden, onde a natureza estava abundante, onde eles iam cuidar da terra, cultivar. Eu estou gravando aqui nesse ambiente que vocês não têm noção da paz que traz. É algo que não tem explicação, a energia que você
pega quando você está ao lado da natureza, a paz. E foi isso que era o propósito original do Senhor. Só que depois que Caim pecou, ele se afastou do Pai. E ele foi o primeiro construtor de cidades. Caim, gente, ele que construiu a primeira cidade. Então vocês entendem que as cidades estão conectadas a Caim, que foi o primeiro assassino da história. Por isso que as cidades matam a gente. O êxodo rural nos enganou, eu vou falar sobre isso mais profundamente. Mas nós todo dia morremos na eterna corrida dos ratos, na eterna correria dos grandes centros urbanos. Eu nasci em um grande centro urbano, sou de Brasília. Eu sei o que é morar na capital federal. Uns tempos atrás, gente, eu estive em São Paulo e eu fiquei espantada com a cidade. A correria, a loucura que é aquele local. Eu até falei, olha, até é bom você passear, conhecer alguns lugares, mas eu não conseguiria morar. Por mais luxo e facilidades que é apresentado ali, por exemplo, eu não troco esse lugarzinho simples aqui do Goiás pela ostentação das cidades. Imagine-se vivendo na maior cidade do Brasil, São Paulo, onde o dia começa muito antes do sol nascer. O despertador toca às 5h30 da manhã e você mal teve tempo de descansar das exigências do dia anterior. Ainda com o corpo cansado, você se levanta rapidamente, pois sabe que o relógio é implacável. Você tem apenas alguns minutos para tomar um café apressado antes de sair de casa, enquanto seus filhos ainda estão dormindo. E eles nem sempre conseguem te ver pela manhã, já que você sai cedo demais para trabalhar. Ao sair de casa, você enfrenta a primeira batalha do dia, o trânsito. São Paulo, conhecida por suas avenidas movimentadas, já está engarrafada, mesmo nas primeiras horas do dia. Os carros se acumulam, avançando lentamente, e a ansiedade começa a crescer. Você olha para o relógio no painel do carro e percebe que está se atrasando para o trabalho novamente. Mas para muitos o trânsito nem sequer é a pior parte. A próxima etapa é pegar o metrô. Ao chegar na estação, você é recebido por uma multidão. Todas as pessoas apressadas, tentando se encaixar em vagões lotados. O calor humano, o empurra, a falta de espaço. Tudo isso faz parte do cotidiano de quem vive na maior cidade do Brasil. O metrô se torna uma corrida contra o tempo, onde você se espreme para entrar e apenas tenta aguentar os próximos minutos sem ar ou espaço para se mover. Quando finalmente chega ao trabalho, já se passaram 2 horas desde que você saiu de casa. Seu dia mal começou, mas você já está esgotado. O relógio corre, mas o coração sente a falta dos filhos, que foram deixados nas creches ou escolas, sendo cuidados por outras pessoas. A distância não é apenas física, mas emocional. O tempo com eles, que deveria ser precioso, é reduzido a poucas horas no final do dia. Enquanto trabalha, seus filhos crescem sem a sua presença. As primeiras palavras, os primeiros passos, muitas vezes são testemunhados por estranhos. E esse é o preço que muitos pagam para viver nas grandes cidades, onde o trabalho ocupa o lugar central e a família se torna uma parte menor da rotina. Ao fim do expediente, você enfrenta o mesmo cenário novamente. Trânsito, metrô lotado, multidões. A volta para casa é lenta, cansativa e quando finalmente chega, já são quase 9 horas da noite. Seus filhos estão prontos para dormir e você percebe que o dia passou sem que houvesse tempo de qualidade com eles. O jantar é rápido, o corpo pede descanso e antes que perceba, você já está novamente na cama, pronto para repetir o ciclo do dia seguinte. E esse é o cenário de milhões de pessoas nas grandes cidades como São Paulo. A correria constante consome o tempo, o trânsito e os transportes lotados sugam a energia. E a distância dos entes queridos se torna uma ferida profunda no coração. As cidades prometem oportunidades, mas o que entregam é uma rotina exaustiva, onde o essencial, como tempo com a família, descanso e conexão com o Pai, é constantemente sacrificado. Em Romanos 1 é dito, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Então, o campo nos permite ver a mão de Deus em ação, enquanto as cidades muitas vezes nos cegam para essa realidade. E nas grandes metrópoles,
O custo de vida é um dos fatores que mais pesa sobre as famílias. Não se trata apenas de cobrir as necessidades básicas, como moradia, alimentação e transporte, que já são caros. Há também um sistema de consumo desenfreado, alimentado pela mídia e pela propaganda, que dita como as pessoas devem viver, o que devem comprar e como devem gastar seu dinheiro. Então, gente, o que Caim fez, que são as grandes cidades, é um sistema que nos aprisiona. Nós somos constantemente bombardeados por coisa que não precisamos. Por que que você precisa ter um monte de roupa? Por que que você precisa ter um monte de sapato? Por que que as mulheres precisam ter 10 bolsas? Meu Deus, gente, é um consumo desenfreado. Mas existe uma indústria que constantemente trabalha e nós somos impulsionados a isso, a querer, através da mídia e propaganda. Gente, desde que eu comprei essa propriedade que o Pai nos deu, foi um presente do Senhor, eu tenho percebido como eu fui tola, porque existem coisas que eu nunca precisei e que eu achava que precisava. Hoje aqui na roça eu tenho visto a simplicidade, que a gente precisa de tão pouco para ser feliz e viver. Mas quem está preso ali nas grandes cidades não acha isso, infelizmente. E o Pai quer nos libertar. Mas como nós fomos parar nas grandes cidades? Porque hoje multidões de pessoas e famílias estão nas grandes metrópoles. E tudo isso, gente, é culpa do êxodo rural, onde nós fomos enganados. O êxodo rural foi um fenômeno que marcou profundamente o século XX, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil. Ele se refere à migração em massa de pessoas das zonas rurais para as grandes cidades, em busca de melhores oportunidades de vida, como emprego, educação e condições de saúde. Esse movimento começou a se intensificar com a industrialização, que prometia um futuro próspero para aqueles que deixassem o campo e se mudassem para os grandes centros urbanos. E durante boa parte da história, a população vivia majoritariamente no campo, em contato com a terra, a natureza. No entanto, com o avanço da tecnologia agrícola e a mecanização do trabalho no campo, a demanda por trabalhadores rurais começou a diminuir. Ao mesmo tempo, a industrialização das grandes cidades oferecia empregos em fábricas e serviços, o que atraiu milhões de pessoas em busca de uma vida melhor. E o governo e a mídia também tiveram um papel importante, promovendo a cidade como lugar onde o futuro estava. As cidades eram vendidas como destino certo para quem queria prosperar. E essa visão criou o mito de que o campo era um lugar atrasado, sem oportunidades. E a ideia de progresso e modernidade estava associada às grandes cidades. E muitos deixaram suas terras e tradições para trás em busca dessa nova promessa. Então, gente, o discurso foi muito sedutor. Olha, o campo é um lugar atrasado, vá para as cidades, lá você vai ter uma vida melhor, você vai ter segurança, você vai ter saúde, você vai ter emprego, você vai ser uma pessoa moderna, não uma pessoa atrasada. E milhões deram ouvidos. E aí começou essa migração em massa para os grandes centros urbanos. Porém, à medida que o tempo passou, a superpopulação urbana começou a mostrar suas consequências. As cidades cresceram desordenadamente, surgiram favelas e áreas periféricas. O custo de vida aumentou e as promessas de prosperidade se tornaram para muitos uma corrida sem fim por sobrevivência. Hoje, grandes metrópoles como São Paulo, que recebe milhões de imigrantes ao longo dos anos, se tornaram centros de estresse, desigualdade e falta de tempo. O sistema urbano que um dia foi vendido como paraíso do progresso, agora aprisiona seus habitantes em um ciclo de trabalho constante, altos custos de vida e um distanciamento das raízes familiares e espirituais. Então entenda, o êxodo rural nos enganou e o que vemos hoje é uma população sobrecarregada, vivendo em condições cada vez mais difíceis. E as promessas de empregos estáveis e bem remunerados foram substituídas pela precariedade, a competição acirrada e o custo de vida insustentável. Então hoje nós temos um chamado para voltar às raízes, às nossas origens. O êxodo rural foi um engano e muitos já têm despertado para isso. A maioria do pessoal que me acompanha aqui tem esse desejo ardente no coração, de ter um lugarzinho na roça, um lugarzinho no campo. E entenda que isso não é só você, isso é o Pai te chamando. E eu vou te explicar o porquê. Então, gente, o cristianismo ele está muito conectado ao campo.
As cidades que foram planejadas, estruturadas, criadas por Caim, vão sempre nos trazer morte, porque ele é o primeiro assassino, não tem como fugir dessa maldição. Quantas vezes eu estava tão carregada, tão estressada, e quando você vai numa cachoeira, quando você sente água caindo no seu corpo, quando você faz uma trilha, por exemplo, você se sente renovado, revigorado. É incrível a energia que a natureza tem, gente. Do que a criação tem, você vê passarinhos brincando. Gente, isso é algo muito bom. Nós fomos feitos para isso. Não para vivermos aprisionados a concreto, a trabalho, 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 trabalho. Para quê? Para comprar, para comprar, para comprar. É isso. A nossa vida nas grandes cidades se resume a isso. Trabalho, consumismo, compra. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Mas na verdade a gente não precisa de tantas coisas que eles dizem que a gente precisa. Então, hoje nós temos um chamado a voltar à simplicidade, a ter uma vida simples, olhando para os céus, para o nosso Criador. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Aqui vemos o plano original do Senhor. O homem deveria viver em contato com a terra, cultivando-a e cuidando dela. O trabalho de Adão no jardim não era penoso, mas uma expressão de sua relação com a criação e com o Senhor. Ele não foi colocado em uma cidade cheia de construções, mas em um jardim, um lugar natural onde o Senhor estava presente em cada detalhe. O jardim do Éden representa a harmonia perfeita entre o Criador, o homem e a natureza. Ali o homem tinha tudo o que precisava: alimento, água, abrigo e, acima de tudo, a presença constante do Senhor. Não houve necessidade de competição ou de acumulação de riquezas, como vemos nas cidades hoje. No jardim, tudo era fornecido pelo Senhor de forma natural, e o homem era convidado a viver em dependência dessa provisão divina. A escolha do Senhor de colocar o homem no jardim e não em uma cidade é uma mensagem poderosa. Ela nos mostra que a intenção do Senhor sempre foi que vivêssemos em harmonia com a criação, desfrutando da simplicidade e da paz que vem de estar em contato direto com sua obra. O campo e a natureza refletem essa harmonia. O trabalho no campo, plantar, colher, cuidar dos animais, nos reconecta com esse plano original do Senhor, onde somos parceiros da criação, em vez de viver em ambientes artificiais que muitas vezes nos afastam da nossa verdadeira essência. Mas com o pecado de Adão e Eva, essa harmonia foi quebrada. O homem foi expulso do jardim e a terra passou a ser trabalhada com dificuldade e suor. Contudo, o desejo original do Pai nunca mudou. Mesmo com a queda, o Senhor continua a revelar seu plano por meio da criação. E ao longo da Bíblia, vemos ele usando a natureza para falar com seu povo. E as cidades, em contraste, simbolizam a separação da natureza e a dependência do homem em sua própria criação. Elas surgiram após o pecado. E o desejo de muitas pessoas de voltar para o campo, de viver em harmonia com a natureza, pode ser visto como uma orientação para retornar ao plano original do Senhor. Então, no fundo do nosso ser, a gente anseia por aquilo que o Jardim do Éden representava: tranquilidade, sossego, calma, conexão com o Pai. Então, nós precisamos voltar a essas origens. Então, gente, o campo, ele nos ajuda a desacelerar, a você sentir o Pai em maior profundidade. Não estou dizendo que você não vai senti-lo nos grandes centros urbanos, não é isso, irmãos. Ele está presente onde 2 ou 3 estiverem, ele vai estar ali. Mas nós não precisamos viver constantemente presos ao que Caim fez, ao que Caim construiu, ao que Caim deixou como legado. Nós podemos sim nos livrar desse peso espiritual que as cidades trazem e viver uma vida mais tranquila. Porque quando você está próximo à natureza, você sente o Criador. É impossível você não sentir. Esses dias a gente estava aqui na chácara e a gente viu passarinhos brincando, sabe, na água. A gente colocou uma mangueira e eles estavam ali, juntou um monte, sabe? Parece que eles vão chamando um ao outro. E de repente tinha tantos passarinhos. Era em média de uns 30. E eles brincavam, gente. Eles não estavam ali bebendo água, eles estavam brincando. E a gente ficou ali, todo mundo parou o que estava fazendo, e a gente ficou ali olhando para eles. E eu percebi como o Senhor cuida da criação. Não só com a provisão,
mas até com divertimento. Então aqueles passarinhos, eles estavam se divertindo aqui na minha chácara, gente. E eu fiquei muito assim, sabe, feliz ver aquela cena. Isso alegrou tanto o nosso coração. Eu lembro que meu sogro via, eu vi o sorriso dele, sabe, vendo aquela cena. Todo mundo ficou assim, meu Deus, que coisa linda, né? Então você consegue ver a beleza da criação, o cuidado que o pai tem. Quando você está no campo, você consegue ver essas expressões de forma mais clara. Não estou dizendo que você não possa ver isso na cidade, gente, mas a dificuldade é muito maior. Até porque a gente não pode nem parar, né? Porque já tem um carro buzinando em cima de você, já tem gente berrando do seu lado, já tem fumaça para todo quanto é lado, ônibus, correria, gente te empurrando para um lado para o outro. Então, longe de toda essa agitação, a gente pode sentir muito mais forte a presença do Pai e aprender com a criação, com aquilo que Ele fez. Você já se perguntou em como seria a vida no campo? Talvez esse desejo tenha surgido de forma sutil, em um dia de cansaço, quando o trânsito parecia interminável e o barulho da cidade não dava trégua. Ou talvez em momentos mais silenciosos você tenha sentido um chamado profundo, quase inexplicável, uma vontade de desacelerar, de viver de forma mais simples, de ter um lugar só seu, longe da correria. E esse desejo que brota do seu coração, essa vontade de ter uma chácara, uma roça, não é um capricho passageiro, é algo legítimo, pois é algo divino. Pode ser que você sinta essa vontade, mas não tenha certeza de onde ela vem. E se parar para pensar, talvez perceba que essa vontade de fugir da cidade, de ter um pedacinho de terra, está profundamente conectada com algo maior. Pode ser Deus falando com você. É como se Ele estivesse te chamando para voltar às suas raízes, para encontrar aquele lugar de paz e comunhão que você sempre soube lá no fundo que existe. Um lugar onde você pode plantar com suas próprias mãos, ver o fruto do seu trabalho crescer e, mais importante, sentir a presença do Senhor em cada detalhe da natureza. E esse desejo que você sente é mais do que uma busca por descanso ou uma pausa da correria. É uma necessidade espiritual de se reconectar com o que é real, com o que Deus criou para você. As cidades nos distanciam dessa simplicidade, nos afogando em compromissos e nos fazendo correr atrás de coisas que, muitas vezes, não preenchem o vazio interior. Mas o campo, a terra, a natureza, é ali que encontramos um espaço para respirar, para ouvir a voz do Senhor com mais clareza. Mas talvez você não tenha percebido, mas esse desejo de ter um lugar no campo, de viver uma vida mais simples, está sendo plantado por Deus em seu coração. Ele está te chamando para um lugar onde você possa sentir a paz que só Ele pode oferecer. Um lugar onde o barulho da cidade não sufoca a sua fé, onde você pode trabalhar com suas mãos e ver como a provisão do Senhor se manifesta em cada plantação, em cada colheita. E você já pensou que talvez esse desejo de ter uma chácara, uma roça, não seja só um sonho distante, mas uma resposta ao que Deus tem para você? Ele quer que você viva mais conectado com Ele, mais próximo da criação que Ele fez para você cuidar e se divertir. Lembra da história dos passarinhos? Então, se você tem esse desejo por um pedaço de terra, não ignore. Talvez seja o Senhor te chamando para um novo começo, um equibalo, sair de onde você está para um novo lugar, um lugar que Ele tem preparado. Mas para isso exige coragem, exige fé, porque a gente vai precisar se desprender daquilo que estamos acostumados. Talvez esse vídeo seja o Senhor te falando para você desacelerar e começar a pensar no que realmente é importante nessa vida. E perceba algo, o Pai vai tirar muita gente dos grandes centros urbanos. Vai ser eu percebo um movimento muito grande. O Senhor trabalhando em prol dos seus filhos, daqueles que orarem e crerem, forem despertados para isso. A Bíblia nos alerta sobre os desafios que enfrentaremos nos últimos dias. Jesus falou sobre as tribulações, sobre tempos difíceis, sobre um mundo que se tornaria cada vez mais caótico. E ao observarmos o que está acontecendo ao nosso redor, é difícil não notar como as cidades, com suas multidões, distrações e corrupções, parecem estar no centro desse tumulto. Então, nos tempos finais, o campo pode representar mais do que um refúgio de paz. Pode ser um lugar de preparação e proteção.
A vida nas grandes cidades é cada vez mais assustadora. Vemos crises econômicas, violência, e em tempos de catástrofes, as cidades são as primeiras a sofrer. Os alimentos escasseiam, o caos toma conta e a concentração de pessoas aumenta o quê? O tumulto e o risco. Então, o campo ele oferece esse contraste. No campo você tem a oportunidade de ser autossuficiente, de plantar seu próprio alimento, criar animais e depender menos dos sistemas urbanos que a cada dia parecem ser o quê? Mais vulneráveis. Então esse desejo de se afastar dos grandes metrópoles e de se estabelecer em um ambiente mais tranquilo, onde você possa sustentar a sua família e viver de forma mais independente, tem sido visto por muitos como uma preparação divina para os tempos difíceis que virão. Então, a gente percebe que a iniquidade cada vez mais cresce nos grandes centros urbanos. A violência, tudo isso. Então, não quer dizer que se você estiver no campo, você vai estar imune a tudo. Não vai estar. Todos os cristãos, todas as pessoas que seguem o Messias vão passar grandes dificuldades. Mas não tenha dúvida, se for estar nos grandes centros urbanos, a dificuldade vai ser maior ainda. Isso é um fato, não tem como negar, irmãos. Então, essa migração que o pai vai começar a fazer com seus filhos, tirando-os dos grandes centros urbanos e levando-os para o interior, para lugares mais simples, para o campo, para a roça, é algo profético. E é um trabalho de proteção e cuidado. Para encerrar, quero deixar uma mensagem de equilíbrio. Durante esse vídeo falamos sobre as cidades e sua origem, mencionando Caim, o primeiro construtor de cidades, e o significado espiritual que isso carrega. Não é por acaso que ele, o homem que tirou a vida do próprio irmão, foi quem deu início a essa estrutura de vida urbana. E esse é um ponto que nos alerta, compreender o que as cidades representam em um nível espiritual. Mas também quero deixar claro que não estou aqui para condenar quem mora nas cidades ou dizer que você deve sair correndo delas imediatamente. Eu mesma ainda moro na cidade e acredito profundamente que tudo tem o seu tempo e o seu propósito. Nem todos sairão das cidades e nem todos precisam sair agora. O Senhor tem um plano perfeito para cada um de nós e Ele sabe exatamente onde precisamos estar, seja na cidade ou no campo. E enquanto estivermos no lugar onde Ele nos colocou, devemos viver com gratidão, com paz no coração e cumprindo o nosso propósito ali. E se você já sente esse desejo de sair da cidade, de buscar uma vida no campo, não se sinta angustiado. O Senhor tem um tempo perfeito para todas as coisas, e quando for o momento certo, Ele abrirá as portas. Até lá, viva com tranquilidade onde você está agora. Confie no plano do Senhor para a sua vida e saiba que, seja na cidade ou no campo, a presença dele estará com você. Ele nos chama a sermos luz e sal em qualquer lugar onde estivermos. Então, gente, é isso. Compartilhe esse vídeo, que mais pessoas venham conhecer essa verdade. Deixe nos comentários o que vocês sentiram, o que vocês pensam, o que vocês anseiam para a sua família, o que tem te angustiado, você que mora nas grandes cidades. Que a vontade do Pai prevaleça sobre a minha vida e sobre a sua. E que nós venhamos a cumprir o propósito dele aqui nessa terra. E que todos possamos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós estaremos preparados. Nós estaremos ansiando o seu retorno e andando como pessoas sábias, remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas nós nos prepararemos com famílias estruturadas, vivendo uma vida que não está conforme o mundo, mas conforme o Senhor quer, de simplicidade. A gente não precisa ficar preso a tantas coisas, gente. Nós precisamos daquilo que o Pai tem para dar. Você não precisa ter tudo que você acha que você precisa. Você só precisa ouvir a voz dele. Porque o mais ele vai fazer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque o resto vai ser acrescentado. Então ele sabe o que é importante para nós. Então ele vai suprir, segundo a vontade dele. Shalom.